Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. Bom, no vídeo de hoje eu quero te explicar um tema simples, né? Mas de grande importância dentro do nosso dia a dia, que é Gira. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gira, mas especificamente eu quero falar com vocês um pouco mais sobre Gira e classes de serviço. Essencialmente, deixa eu explicar um pouquinho de cada coisa para que você possa entender. O que é uma classe de serviço, né? Entenda como a forma como eu trato as demandas dentro de um fluxo de trabalho eu posso representar como classes de serviço. De certa forma, as classes de serviço, elas têm um conceito parecido de disciplinas de filas. Se você estudar um pouquinho sobre a teoria das filas, você vai ver que tem formas de você tratar itens dentro do seu sistema. Você tem first in, first out, você tem forma randômica, você tem o first come, first served. Você tem várias formas de tratar itens dentro de um sistema. E a classe de serviço, de certa forma, ela tem uma visão semelhante, mas sob uma ótica diferente. A classe de serviço, ela traz uma representação de urgência, traz uma representação de características específicas que diferenciam a forma como eu trato as demandas no meu fluxo, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Os mais comuns que a gente está acostumado, né, os mais comuns que aparecem por aí nos lugares que a gente vê, falando de agilidade, falando de Kanban e tudo mais, são o Expedite, tá? Sendo um item de extrema importância, um item com alto custo de atraso, um item que se você não priorizar agora, ele vai te dar prejuízos muito facilmente, muito rapidamente. Tá? Então, o Expedite é um item que ele precisa passar na frente dos outros. Isso não quer dizer necessariamente que ele pula etapas, tá? Que ele pula processos, que ele não passa por um processo decisório, que ele não passa pela qualidade, pelo teste. São questões diferentes. Quer dizer que ele entra na frente de outras demandas, tá? Na teoria das filas também tem esse tipo de abordagem. Isso na teoria das filas, por exemplo, tem uma forma de priorização na teoria das filas que é a PRI, se eu não me engano, que é a fila com prioridade, né? E você tem a fila com prioridade preemptiva e não preemptiva. A preemptiva quer dizer que eu tenho um item que ao momento que ele chegar e ele tiver a maior prioridade de todos, ele fura a fila de todo mundo, inclusive do item que está sendo executado agora. A pessoa que está executando aquilo vai parar aquela demanda, vai interromper, vai bloquear ela lá, e vai tratar o preemptivo e depois vai voltar à demanda anterior. E tem o não preemptivo, quer dizer, ele entra no topo da fila, mas ele só vai ser tratado assim que a demanda atual for concluída, tá? Isso, de certa forma, está aqui, né? Você consegue ter essas duas formas de tratar itens numa fila com essa visão do Expedite, tá? Outra visão que a gente costuma conhecer é o data fixa. Tá? O data fixa, a classe de serviço data fixa, ela tem uma representação parecida com o Expedite de acordo com o risco. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma demanda hoje, digamos, hoje é 30 de novembro, eu tenho uma demanda para entregar no dia 15 de dezembro, tá? Quanto tempo eu demoro para fazer aquela demanda e quando que eu vou poder começar? Essas são duas informações extremamente relevantes quando a gente fala de data fixa. Eu posso começar hoje, então eu começo no dia 30 de novembro. Eu termino em até 7 dias, com 90% de certeza. Então, eu terminaria aqui mais ou menos dia 7 de dezembro. Beleza? Então, eu posso, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso começar hoje. Posso começar ainda dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 5, até dia 6, se eu quiser começar essa demanda, eu posso, que ainda eu não estou num risco grande de não entregar essa demanda. Porque se eu tenho 90% de certeza de entregar em 7 dias, né? Então se eu começar no dia 6, eu termino no dia 13 de dezembro, sendo que o prazo é dia 15, então eu consigo ter essa perspectiva. Tá? Então isso é data fixa. Junto com data fixa, a gente tem também o normal, o padrão, né? Que é qualquer outra demanda dentro do processo. Eu não tenho uma representação específica, né? A prioridade é dada, sim,
potencialmente, mas estabelecendo critérios que competem entre si, né? Não tem essas representações aqui que superam a prioridade. Tá? Pode ser que, dependendo do cenário que a gente está falando, o normal, o que a gente está chamando aqui de classe de serviço normal, pode ser um FIFO, dependendo. Tá? First in, first out, ou seja, o primeiro item que entra, o primeiro item que sai. A ordem é a ordem de chegada. Tá? É o que a gente está mais acostumado em ambientes onde a representação não tem tanta diferença entre clientes, né? Então, fila de mercado, fila de banco, fila de restaurante, né? Sei lá, McDonald's, essas coisas assim. Então, o FIFO ele é um dos mais usados, né? Mas vejam, eu vou explicar já para vocês uma questão do dia a dia que vocês podem ver isso aqui. E normalmente algumas pessoas usam a tal da classe de serviço intangível, tá? A classe de serviço intangível implica que você está trabalhando em uma demanda ou numa série de demandas que não tem um ganho específico na mão. Tá? Você não consegue dizer exatamente quanto que aquilo vai render, se é que ele vai render. Às vezes isso aqui pode entrar como uma melhoria de processo, ou a refatoração do código, né? A refatoração do seu software, tá? Da sua aplicação, do seu produto, melhoria contínua dentro do código. São questões que não dá para você falar agora quanto que aquilo vai trazer de retorno, você vai conseguir ver isso no tempo, ou até mesmo de forma intangível mesmo. Documentação, por exemplo, é um tipo de demanda que o valor dela é intangível. Eu não consigo dizer exatamente quanto que aquilo me traz de valor. É o tipo de coisa, por exemplo, que a gente pode associar que não existe exatamente um custo de atraso sobre um intangível, mas mesmo assim ele tem impacto no processo. Ele tem impacto sobre, por exemplo, feedback, sobre qualidade e algumas outras questões. Tá? Então, classe de serviços tem essas relações aqui. E eu quero que vocês entendam que a classe de serviço não existem só essas classes, são as que são citadas no dia a dia. Tá? Mas, por exemplo, pode ser que no seu dia a dia você tenha aí uma demanda que tem uma alta dependência de um time, tá? Ou de times, ponto. Tá? E você tem algumas demandas desse tipo especificamente com certa frequência. E quando existe um item no seu fluxo de trabalho que tem alta dependência, você trata de forma diferente. Você coloca pessoas específicas para resolver, você cria um canal de comunicação específico para aquele tipo de demanda, você coloca uma representação diferente, você classifica o card de uma forma diferente dentro do Gira. Então, pensando nisso, você tem meio que uma classe de serviço, né, que pode ser itens de alta dependência. Tá? Não é um expedite, não é uma data fixa, não é um normal e não é um intangível. Você trata diferente de todos esses outros. Tá? É igual quando você está, por exemplo, na fila do aeroporto, na fila do mercado. Na fila do aeroporto é melhor porque você tem várias opções ali, né? Quando você vai embarcar, você tem os preferenciais, você tem os VIPs, você tem os que têm mala de mão e os que têm para que despachar a mala. Então, olha que interessante, você trata cada uma dessas pessoas de forma diferente. Cada um desses clientes você trata de uma forma diferente. O preferencial você coloca na frente de todo mundo, o VIP você coloca na frente dos outros dois. Então, a forma como você coloca ali para cada tipo de cliente tem uma função específica. Tá? Tá, Felipe, você falou de classe de serviço, você falou disso e aquilo. O que isso tem a ver com Gira? Né? Qual que é a relação disso tudo com Gira? É que é o seguinte, a forma como você gerencia o seu fluxo, uma ferramenta como Gira, por exemplo, precisa estar explícita, ela precisa estar representada de uma forma que todo mundo entenda. Tá? E as classes de serviço, de certa forma, você consegue usar de uma forma bem simples quando você fala de raias dentro do Gira. Então dá para você usar raias dentro do Gira para representar as classes de serviço. Tá? E aí você pode representar as classes de serviço baseado em campos que já existem, você não precisa nem criar esses campos, tá? Pelo menos essas daqui que a gente está vendo, você pode representá-las dessa forma sem criar campo algum, tá? E é importante você trazer isso visível para o quadro, para a perspectiva do seu time, porque se isso é uma política que está dentro do dia a dia deles, eles precisam ter clareza, isso tem que estar visível para todo mundo, e principalmente para quem é o cliente, né, para quem recebe aquela demanda, ou para quem é o stakeholder daquela demanda, conseguir enxergar em que momento que isso está e como que aquela demanda está sendo tratada no fluxo de trabalho. Beleza? Vamos entender como é que isso é feito? Legal. Estou aqui no Gira, tem aqui um quadro chamado Métricas Gira. Tá? Ele é um quadro Kanban, você pode criar isso tanto no quadro Kanban quanto no quadro Scrum.
Tá? Os dois tipos de quadro dentro do Gira podem ter raias. A diferença é que as raias no quadro Kanban, elas vão aparecer a partir do momento que tem um item dentro do status dessas colunas aqui. Então, se tiver um item em andamento, a raia já aparece. Se não tiver nenhum item no quadro, ele não aparece nenhuma raia, como você está vendo aqui. No quadro Scrum, as raias só aparecem quando tem uma sprint ativa. Então, se você tiver as raias, tiver card nesse status aqui, se a sprint não está ativa, você não consegue ver os itens no quadro. Tá? É importante você saber também que esse nível de flexibilidade, falando de raias, é disponível apenas em projetos gerenciados pela empresa. Em projetos gerenciados pela equipe, você tem uma limitação sobre raias. As raias você pode criar como épicos, sobre tarefas, mas nada muito além disso. Ok? Então, é ideal que você, na hora que for criar isso daqui, crie num projeto gerenciado pela empresa. Então, vamos lá. Você está aqui no quadro, vem aqui nos 3 pontinhos à direita, configurações do quadro. Nas configurações do quadro, você vai vir aqui em raias. Tá? E a gente falou agora há pouco sobre classes de serviços padrão. Né? Então, vamos falar aqui. O Expedite, ele meio que já está criado aqui com o nome acelerar. Ó. Eu vou só mudar o nome aqui, para a gente poder ter ali uma questão de significado mais correta. Então, Expedite, ele é a prioridade mais alta no processo. Então, priority highest. Tá? Dentro do seu giro pode ser que seja critical, pode ser que seja bloqueante, pode ser que seja altíssima, vai depender aí da forma como suas prioridades estão configuradas, mas existe uma prioridade mais alta dentro da demanda. Ok? Agora, data fixa, Felipe. Como é que eu crio data fixa? Aí você tem uma escolha. Você pode usar o campo de prioridade, e aí, por exemplo, vai ser o item de prioridade alto, se você quiser, ou você usa um campo mais específico. Tá? Então, vamos criar a classe de serviço aqui, o nome dela é data fixa, e aqui vamos falar um pouquinho de JQL. Tá? O JQL, como vocês devem saber, é uma linguagem que o Gira usa para fazer buscas de itens, de campos. Então, aqui ó, a gente vai usar um campo chamado doDate. O do normalmente funciona, tá? Se você colocar só do, também pode funcionar. Mas eu costumo usar o due date. Então, due date é um campo de data, é um campo de data limite que o Gira coloca. Se você tentar criar um card no Gira, provavelmente ele já vai estar no seu projeto. Se não tiver, é só entrar nas configurações, na parte de telas e adicionar o campo, tá? Beleza? Então, due date is not empty. O que eu estou dizendo para o Gira? Que o campo do date não pode estar vazio no processo, porque se ele não estiver vazio, ele aparece na raia, tá? Então, adicionei. Vou mudar de lugar aqui. Vou criar uma nova aqui, que eu vou chamar de normal, tá? O normal, eu vou usar o campo prioridade. Prioridade igual a normal. Opa, ele não tem. Então vamos... Normalmente a gente pode ter medium também. Show. Prioridade medium. E vai ter um intangível. E aí o intangível você tem várias formas de representar um intangível, tá? Você pode ir por tipo de item, você pode ir por prioridade, você pode ir por um label, você pode criar um label específico para itens intangíveis. Por exemplo, no meu caso, eu já criei, por exemplo, um tipo de item, e aí você pode colocar type igual a melhoria. Tá? Pode ser que você tenha o tipo de item melhoria no seu Gira, então você coloca esse tipo de card. Ou você coloca task, pode ser também. Vai aí da forma como você preferir. Tá? Eu coloquei aqui task. Ok? Movi aqui um intangível. Então eu criei uma ordem para as classes de serviço. Expedite, data fixa, normal e intangível. Tá? O Expedite são itens de altíssima prioridade. O data fixa são itens que tem o campo data limite preenchido, prazo preenchido. O normal é qualquer item que entra com prioridade medium. E por que eu coloquei com prioridade medium? Porque a prioridade medium é a prioridade que os cards são criadas por padrão. Então qualquer gira aqui, qualquer site, na hora que você criar um card aqui, ó, a prioridade que aparece é sempre a prioridade medium. Então, se você não colocar nenhuma informação específica que represente cada um desses itens aqui, ele entra como medium. Tá? E intangível, com o tipo de item task. Mas você pode perguntar, mas Felipe, e se eu criar uma task com prioridade medium, onde ela vai aparecer? Existe uma ordem nas raias de serviço, tá? A primeira
a raia de cima vale mais do que a raia de baixo, ou seja, o que a de cima está falando fala mais alto do que a de baixo. Então, eu teria que colocar aqui, ó, que prioridade é igual a medium, and type é diferente de task, tá? Porque se eu não quero tasks aqui, eu vou ter essa representação, beleza? Legal. Então, se eu criar um card aqui, por exemplo, uma história, e chamar ela de test expedite, temos que colocar a prioridade como highest. Criei. Criou a raia expedite. Vamos criar um outro card? Ó. Vamos criar uma task agora. Teste intangível. Criou uma segunda raia aqui de intangível. Vamos criar outro item. Vamos criar uma história de novo. Só que agora como medium. Legal, ó. Temos aqui 3 raias diferentes, um com expedite, um com normal e um com intangível. Ok? Beleza, Felipe, você falou isso daí, tal do intangível, mas como que eu faria, por exemplo, para conseguir ter essa raia aí de itens com alta dependência? Como que eu faria para ter esses itens representados no meu fluxo? Bom, é simples, você pode usar um campo component, você pode usar um campo label, você pode criar um campo específico para dependências, tá? E aí você só vai ter que, ali no JQL, você vai ter que inserir lá, insira a sua raia, coloca lá o campo. Então, por exemplo, você usou label, então é labels, né, no plural, L-A-B-E-L-S, igual o nome do label que você criou. Components, mesma coisa. Component igual o nome do component que você criou, tá? Se for um campo, digamos que é um campo de sim ou não, tem dependência, não tem dependência, né? Você coloca lá campo, sei lá, dependência e o resultado dele, igual a, entre aspas, porque é texto, né? Sim, tá? O Gira, no final das contas, ele vai te dar uma orientação. Na hora que você estiver digitando o campo, ele vai te fazer o autocomplete, ele vai te dar os potenciais resultados, tá? Mas essa é uma forma de criar raias que te auxiliem a criar classes de serviço. E entenda que classes de serviço não são simplesmente essas aqui que você está vendo, você pode ter outras no dia a dia, vai da forma como você trata as demandas, tá legal? E a forma de você representar isso no Gira, como eu falei, tem várias, tem label, tem component, tem um campo específico, tem a prioridade, vai aí da forma como você preferir usar, beleza? Legal, esse foi um vídeo um pouquinho mais ilustrativo, um pouquinho mais técnico até, né? Para dar essa clareza para você. Então, espero que esse vídeo te ajude. Compartilhe ele com as pessoas que também precisam desse tipo de material. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar. E seguir a gente no dia a dia aí para que a gente consiga gerar mais conhecimento para as pessoas. Grande abraço.